Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra, e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal no YouTube, Igreja São José e São Pedro, povo de Deus amado que está aqui na nossa Igreja São Pedro, nós celebramos o 33º domingo do tempo comum. Significa que no próximo domingo nós vamos encerrar este ano que nós estamos encerrando, dá ênfase ao evangelista Marcos. Portanto, quando a gente entrar daqui a 15 dias no Advento, entraremos no novo ano litúrgico. Portanto, por isso que nesses dias as leituras bíblicas, elas têm um tom chamado apocalíptico. Parece que como se quisesse entregar a Jesus finalmente todo o ano celebrativo que nós vivemos. E esse tom apocalíptico, porque ele está em várias passagens bíblicas, não somente naquele último livro da Bíblia, o Apocalipse, mas está, por exemplo, no profeta Isaías, em Daniel, em outros. O próprio Jesus hoje traz no seu evangelho esta maneira de falar no tom apocalíptico, e que muitas vezes desperta nas pessoas um pavor, um medo. Fala-se do fim do mundo, e as pessoas têm medo. Não é à toa que existem muitas seitas e muitas denominações cristãs que usam justamente este medo, ao se falar do fim do mundo, para fazer a cabeça das pessoas, para que no medo elas se convertam. Porque na verdade, você e eu, que muitas vezes já viemos aqui a esta igreja, sabemos que a verdadeira conversão não é você mudar de igreja. Não é porque você está passando por um problema, um momento difícil na sua vida, com a sua família, uma doença, ou às vezes a morte, um problema financeiro, uma crise, que de repente chega alguém lhe prometendo mundos e fundos, bênçãos, curas e tantas coisas, e aí você acaba acreditando, abandona o teu batismo, a igreja na qual você viveu o tempo todo, e aí já passa para outra igreja, achando que isso é conversão. Não. A verdadeira conversão é simplesmente você mudar a tua conduta, mudar a tua mentalidade. Olha, antes eu pensava assim, hoje Deus abriu meus olhos, Deus abriu meu coração, eu estou vendo de uma maneira diferente. E conversão, gente, não é às vezes da noite para o dia, não. Nós precisamos constantemente de conversão. Eu, você, cada um de nós.
A gente precisa pedir o dom da conversão, que eu me converta, Senhor, a cada dia para Ti. Que a cada dia eu seja uma pessoa melhor, que a cada dia eu seja um cristão melhor, melhor para minha família, melhor para os meus amigos, melhor para a minha igreja, para a minha comunidade. Às vezes tem gente que já se acha convertido e às vezes não é, gente. Precisamos constantemente de conversão. Por isso que o tom apocalíptico, na verdade, ele não é para causar medo, na verdade é um despertar. É como se o autor quisesse assim, acorda. Antes que essas coisas aconteçam, seja uma pessoa melhor, se desperte para Deus. Irmãos e irmãs, nós não sabemos quando vai ser o fim. Jesus mesmo aqui fala. E ao longo dos séculos, foram aparecendo falsos profetas, enganando as pessoas, fazendo até as pessoas se matarem, com calendários, vai ser nessa data, vai ser nesse dia. E você sabe, as pessoas têm a mente fraca, elas se deixam levar por qualquer coisa. Não é à toa que todo dia aparece uma igreja diferente. E de repente alguém que nós amamos, e quem sabe até um de nós, que muitas vezes senta aqui na igreja, porque passou por um momento difícil, às vezes num certo momento, sei lá, quis se agarrar em qualquer tábua de salvação, e aí agarra-se em qualquer igreja que diz assim, vem para cá, e a pessoa acaba indo. Então precisamos ter esta mente forte, esse coração forte, para a gente superar as dificuldades desta vida, para a gente não se enganar, a gente não se deixar levar, não. Inclusive, hoje, se você viu o profeta Daniel, falava, parece que de um momento difícil na vida do povo, mas que Deus enviar, por exemplo, Miguel. Miguel é um anjo de Deus, que a palavra significa quem é como Deus. Ele é o principal general que combate contra o inimigo. Deus significa dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Daniel estava dizendo para aquele povo, olha, por mais difícil que seja esta batalha na qual você está passando, por mais difícil que sejam as batalhas da tua vida, eu estou contigo. Miguel, quem é como Deus está contigo. Ou seja, Deus está contigo, está comigo, está com cada um de nós. Certamente que nós, apressados como somos, quantas vezes ficamos desconfiados da presença de Deus na nossa vida. A gente precisa pedir a Deus o dom, Senhor, que eu te sinta neste momento de angústia, que eu te sinta neste momento difícil, no qual eu estou passando, a minha família está passando. Toma conta, Senhor. A presença dos anjos significa a presença de Deus. E hoje, nós ainda rezamos ao nosso anjo da guarda quando dormimos, quando acordamos. Quem ainda sabe rezar ao anjo da guarda? Ou, aliás, quem ainda acredita? Às vezes até confundimos com aqueles anjos que aquelas revistas de horóscopo diz para nós. É mais fácil acreditar nas revistinhas, nos anjos das revistinhas de horóscopo, do que acreditar nos anjos da guarda, nos arcanjos que a nossa igreja fala para nós. E irmãos e irmãs, como hoje a gente precisa pedir, por exemplo, a Miguel, que nos defenda nos combates desta vida. Nós que hoje estamos celebrando a missa do dízimo, o dízimo é uma batalha, não deixa de ser. É uma das principais batalhas da nossa igreja. E assim como o inimigo, ele sempre nos tenta derrotar, Satanás também trabalha para que, por exemplo, o dízimo, ele nunca cresça. Padre, o senhor não está exagerando não nessa parte aí, nessa questão do dízimo, dizendo, botando um anjo no meio? Então não, meu filho. Porque, olha, ele sabe que se cada católico fizesse sua parte, se cada católico fosse de fato um bom dizimista, gente, quantas vezes a gente não precisaria fazer campanhas, fazer outros movimentos? Bastava que cada um fizesse sua parte. Sabe o quanto a evangelização poderia ser melhor? A nossa igreja poderia estar acomodando
neste momento. Ele sabe. Por isso, muitas vezes, Ele nos tenta para que a gente desista de ser dizimista, para que a gente atrase o nosso dízimo, para que a gente ache que o dízimo é conversa fiada do padre para me enrolar, para me enganar. Por isso, precisamos vencer. Eu hoje, assim como a leitura fala, eu peço muito que Miguel, este anjo de Deus, que nos defende no combate, que combate por nós, que ele nos ajude no combate do dízimo. E cada um de nós pode ser um combatente junto com Miguel na causa da partilha, ou pode também combater junto com o inimigo. Quando você se deixa levar pelas dúvidas de fé, quando você fica só questionando a igreja, questionando quando o padre fala do dízimo, quando alguém fala. Olha que é muito mais fácil para nós, gente, falar por a vida dos outros nas nossas calçadas. Como é gostoso que o outro está errando, que a filha do outro, que o marido da a esposa, sabe? É muito mais fácil. Mas como é difícil para nós, por exemplo, ajudar o padre lá nas nossas calçadas, na nossa casa. Falar para os nossos amigos, você é dizimista. Levar para ele aquilo que você ouviu no sábado, dizer para ele, falar um pouquinho, gente. É muito importante a gente pensar nisso. Que você ajude, que São Miguel nos ajude. É uma luta dura, mas a gente consegue. E olha, a gente sabe que não é fácil. Olha aqui, por exemplo, eu fiz a ficha essa semana, eu fiquei olhando, gente, para a gente ter uma ideia, porque aqui nós temos em Santana o dobro dos dizimistas de São José do Piauí, sabe? E eu fiquei olhando assim as fichas, não porque eu tivesse interesse em saber quem é quem. Eu nem olhei quem era quem, fui olhar somente os vazios. E eu até fiz aqui, anotei uns dados interessantes para a gente pensar. Para a gente refletir entre nós, para a gente conversar nas nossas calçadas. Agora, escuta com o coração, porque às vezes tem gente que é como diz uns amigos meus. Você escuta aquilo que você quer ouvir. Às vezes a pessoa diz uma coisa, mas você entende o que você quer entender. Abra o coração, abra a mente para entender. Olha, nós somos aqui em Santana 697 dizimistas. Só falta 3 para 700. Já fomos, mas aí é porque foi falecendo gente, sabe? Aí não deu para atualizar. Depois desses, nós tivemos ao longo desse ano 17 pessoas que estão inscritas, mas que esse ano não devolveram. Não sei se precisa fazer uma visita, se esqueceu o que foi que aconteceu. Também nós temos, gente, 116 pessoas que devolveram só entre 1 a 5 vezes. Quer dizer, já é o 11º mês, né? 11 vezes devolvendo hoje. Nós tivemos muita gente que só devolveu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes no máximo. São 116. E também nós tivemos 320 que devolveram até entre 6 a 9 meses. Fielmente assim, devolver todo mês sem faltar, foram 244. Quer dizer, bem menos que a metade. A gente coloca assim para a gente pensar, quem eu sou? Eu sou aquele que estou sendo fiel todo mês, eu faço minha parte, ou eu devolvo um mês sim, outro não. Como é que é? Vamos refletir sobre isso, gente. Muitos lugares, às vezes o pessoal faz tanto movimento. Eu tenho certeza que se nós pelo menos nos tornássemos bons dizimistas, bastava. E nós de Santana do Piauí temos um motivo lindo para a gente ser um dizimista de coração, que em outros lugares não tem. Basta olhar para estas paredes, basta olhar para esse teto, o trovão está ali, né? E a gente sabe que está precisando botar um teto. Não temos ainda o dinheiro suficiente. E com a partilha, a gente consegue, gente. Às vezes tem pastor que com a igrejinha de 20 pessoas, ele constrói igreja, faz tudo. Mas porque a fidelidade lá no dízimo bíblico, na nossa igreja, nenhum de vocês é obrigado. E eu não quero que ninguém aqui jamais
quem está escutando também pelo canal, nunca devolva o dízimo porque o padre está pedindo assim, o padre está forçando. Não, não devolva não. Se for assim, forçado, se de má vontade, nós não queremos. Vai fazer mal para você e vai fazer mal para a igreja se receber. Dízimo assim, não vai longe. Agora, quando você devolve de coração, gente, olha, quando cada um faz sua parte, Deus coloca a mão dele. Aí o milagre acontece. De repente, a partilha de cada um se junta com a do outro, Deus abençoa, e o que aconteceu com aqueles pães e os peixes naquele entardecer, com Jesus, alimentando aquela multidão, Deus faz o milagre acontecer. A construção chega lá. Por isso, peçamos a São Miguel que nos ajude no combate do dízimo, que ajude você a ser um dizimista melhor. Ajude São Miguel, fale do dízimo. Ajude primeiro a você mesmo, se convença a você mesmo. Você é convencido da importância do dízimo? Depois, ajude, fale a outro. E peça a São Miguel sempre, não somente assim, o dízimo também, é claro, mas peça a São Miguel, a proteção nos combates da tua vida. E quantos de nós aqui tem alguma batalha na vida? Com algum membro da família que está precisando de uma libertação, de um vício, alguém que está na doença, precisando da cura, uma situação de desemprego. Quantos de nós estamos vivendo batalhas? Algumas que a gente nem tem coragem de dizer assim para o outro, porque a gente está vivendo no coração. Lembre-se, por maior que sejam as tuas batalhas, Deus sempre está contigo. A batalha do nosso dízimo é difícil, mas Deus está conosco. E Deus sempre estará com cada um de nós, seja qual for a batalha pela qual estamos passando. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja seja louvado. Professemos esta fé